Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Vou ver se esse Instagram vai conectando aos poucos. Acho que vai dar tudo certo. Me bota online, Instagram, Face, YouTube. Hoje o assunto é sobre crença limitante. É um assunto que eu amo, porque depois que eu compreendi ele na minha vida, as coisas se tornaram completamente diferentes. Vocês vão ver que aos poucos, tudo que eu falo aqui, um assunto acaba se conectando aos outros assuntos, mas isso é que é o barato do aprendizado. Você vai colocando em prática uma coisa que você aprende, outra coisa. Oi, Instagram. Oi, Face. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estou muito feliz com esse assunto. Todos os assuntos e todas as lives que eu tenho abordado aqui é mais para você atingir a sua consciência e ser a sua melhor versão, porque a gente não trabalha na nossa melhor versão. E para mim, quanto maior potência nós enxergarmos em nós mesmos, porque todo mundo tem, e usar isso a nosso favor, mais nós vamos evoluir, mais nós vamos crescer e mais nós vamos nos ajudar. Eu acho que qualquer ajuda é fundamental, as pessoas têm que se conectar e o mundo é abundante. O crescimento de um não reduz o outro, então o que a gente puder compartilhar de conhecimento é sempre muito bem-vindo. Eu já vou começar a falar do assunto porque eu acho que é um tema que, como eu gosto muito dele, é bem provável que quando eu relaxar, porque eu ainda tô tensa e é normal todo início de live, eu queira falar, e eu tenho medo desse Instagram me travar, porque ele várias vezes me trava falando que meu tempo acabou. Então, eu vou começar com o tema de crenças limitantes, que nada mais é tudo aquilo que trava a gente para alcançar o nosso objetivo. A gente é como uma religião, uma pessoa que é crente em alguma coisa, ela acredita piamente que aquilo é verdadeiro. Quem tem a crença limitante, ela também acredita que aquilo é verdadeiro, mas é só na lente dela. Quando a gente começa a entender que crença limitante não é verdadeira, é só na lente que a gente coloca na nossa vida, as coisas começam a crescer, a evoluir. E como que isso tudo acontece? A gente coloca essa lente na nossa vida baseada em repetição, baseada em criação, baseada em valores, baseada em tudo que acontece de forma recorrente na nossa vida. E isso vai gerando na nossa parte inconsciente tudo que te leva a acreditar que aquilo realmente é uma verdade. Por exemplo, eu tenho um cenário em casa que é de muita agressão. Eu vejo meu marido me maltrata e tem agressão física aqui em casa. Na casa dos meus pais é a mesma coisa. Então, como esse cenário é um cenário que eu sempre vivo, eu entendo que esse cenário é verdadeiro. Então, eu coloquei uma lente, falsa, mas a gente cria ela de forma inconsciente e vivo em cima dela. Então, tem muitas pessoas que não evoluem porque estão vivendo na lente do ambiente que elas sempre foram criadas. E aí a gente vai entender
no decorrer da história e da vida, da ciência e tudo mais, que o nosso cérebro ele é dividido em duas partes. Uma parte é a parte consciente e outra parte é a parte inconsciente. A nossa parte consciente, ela é responsável por apenas 5% da nossa mente. E a parte inconsciente são os outros 95%. Ou seja, é como se a gente tivesse sempre usando e tendo comportamentos de forma não pensada, de forma não planejada, de acordo com o que a gente sempre viveu, sempre o que a gente foi no meio que a gente sempre trabalhou, as crenças que nós colocamos e tudo mais. Então, a nossa mente consciente, como ela é muito limitada, a gente vira e mexe, vai no automático. Então, por exemplo, a nossa mente consciente, ela é responsável e é quem cria as nossas metas, ela que gosta de coisas novas, é ela que arrisca, que quer se testar, que quer crescer, que se motiva a sair da zona de conforto. Só que ela, por ter 5% só da nossa mente, ela tem uma mente a curto prazo. Ela não fica, ela não permanece. É uma memória muito limitada. Enquanto o nosso 95% é que comanda tudo. É a parte que a gente chama de reptiliana. É o nosso cérebro que está ali trabalhando o tempo todo só para repetir o que a gente o que a gente já aprendeu na nossa vida, na nossa história, baseado em tudo que a gente já fez na nossa vida. E ele é muito, como ele é reptiliano, ele não só repete tudo aquilo que a gente já viveu, como também ele é como se fosse a parte do nosso cérebro que está ali para nos defender. Então, por exemplo, a gente acorda, escova os dentes, mastiga uma comida e tudo mais, tudo é o nosso cérebro reptiliano fazendo, porque vai tudo ali em automático. A gente não fica, cérebro, agora tá na hora de fazer a digestão, cérebro, agora é a hora de dormir, cérebro, não, vai tudo automático. Se a gente deita, ele já entende que é o momento de começar a desligar. Se entra um alimento, ele entende que é início de uma digestão, e assim vai. Então, o que a gente tem que fazer na nossa vida é entender que a gente tem que trazer para os nossos hábitos e para os nossos comportamentos mudanças, utilizando a nossa parte consciente, para isso se tornar um hábito e depois ser incorporado pela parte reptiliana, porque todo hábito fica muito mais fácil, porque a gente só repete uma coisa já aprendida. Então, toda mudança de comportamento que a gente tem, no início é um bloqueador, é muito difícil, a nossa cabeça fica... Por exemplo, eu vou falar que eu vou acordar mais cedo. Gente, no início, como é difícil acordar mais cedo. Como é difícil acordar cedo. Eu falo, E tudo que o meu cérebro inconsciente quer, durma mais um pouco, você pode dormir mais um pouco. Durma mais um pouco, ele não quer mudança. Ele tá o tempo todo na autoproteção, em dizer que se você mudar aquilo, pode botar em risco a sua vida. Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a prestar atenção no nosso cérebro, no nosso comportamento, para ver quem tá dominando o quê, em que momento deve realmente ser dominar, quem deve dominar quem a cada momento. Então, eu aprendi, por exemplo, na constelação familiar, que muitas vezes a gente repete alguma história da nossa vida por honra. Por honra. Aí você fala assim, mas por honra não, eu não gostei, eu não concordo com esse tipo de atitude, mas eu tô repetindo. Mas peraí. Se você começa a observar, de forma inconsciente, você tomou certas atitudes que te levaram àquele resultado. Todo resultado que a gente tem é resultado das nossas ações. Você vê coisas simples de, por exemplo, assim, pessoas, sei lá, que fala assim, não posso cair no buraco, não posso cair no buraco, não posso cair no buraco. Mas o cérebro dela, a parte inconsciente dela,
faz você cair no buraco. Por quê? Ela entende que vai ter uma satisfação ali. Ah, pronto, foi como eu imaginava. Eu falei que não ia cair, mas eu caí. Já era esperado, então tá tudo certo. Pessoas que trabalham, que vivem em ambientes tóxicos e aceitam isso, pode olhar. A maioria dessas pessoas viveram em ambientes similares. Estão repetindo pela parte inconsciente. Quantas vezes a gente já viu uma pessoa que fala que todo relacionamento dá errado, que todo mundo é igual, que todo mundo é igual, porque ela internalizou que aquilo é realmente uma verdade, que ela acaba atraindo aquilo lá pra ela. Quantos dedos podres a gente fala, eu sempre falava isso. Minha amiga tem dedo podre. Por quê? Porque ela estava atraindo pra ela de forma inconsciente aquilo. Então, eu fiz aqui até um fluxo que eu quero que vocês vejam. Pessoal, como é que eu vou fazer do Face e do YouTube? Depois eu coloco uma telinha aqui pra vocês. Pera aí, deixa eu virar a tela. O ambiente que a gente vive, todos os estímulos que a gente tem, eles são baseados, eles são feitos através das nossas informações, das nossas experiências. Então, por exemplo, um ambiente, por exemplo, eu sou muito pequenininha, sou neném. Eu vejo minha mãe fazendo um pão de queijo, tá no forno. E aí depois eu coloco a mão no forno e eu queimo minha mão, eu entendo que se eu queimei minha mão, eu criei valor e crença daquilo, ou seja, o forno queima, logo eu trouxe para minha parte do meu inconsciente um novo hábito baseado nessas crenças e valores, que o que eu tô fazendo eu tô criando um novo comportamento baseado naquela experiência que eu tive daquele ambiente. Então, eu tive a interpretação do que eu fiz, do que eu não fiz, tive um pensamento daquilo que é equivocado ou não. Vamos mudar um exemplo, até mesmo, por exemplo, assim, na fase adulta. A gente tem pensamentos, por exemplo, uma amiga minha fala pra mim que fulana que tá entrando na balada, isso aqui não tem nada a ver, tá, gente? Uma pessoa que tá entrando na balada não vale nada, é uma pessoa imprestável e tudo mais. Isso gera em mim um pensamento que aquela pessoa realmente não presta, mesmo eu não conhecer. E às vezes essa pessoa entra com, por exemplo, uma roupa sensual que na minha casa é condenado, tem crença que é condenado, então a pessoa é piriguete, sei lá, e isso gera uma emoção em mim. Vale atentar e isso, consequentemente, gera um comportamento e um hábito meu. Por quê? Se eu concordo que se eu concordo com o pensamento, eu vivo naquele pensamento, então logo eu tenho uma emoção que gera um comportamento, um hábito novo que gera um resultado. Vale lembrar que se a gente tem, não são todos os pensamentos que geram uma emoção, tá? Mas toda emoção é feita através de algum pensamento. Então, se a gente quer mudar... Bom, aí vamos continuar no fluxograma. Considerando essa parte, temos os resultados dos nossos comportamentos. Então, é a minha mente inconsciente que tomou juízo disso aqui, do comportamento da outra pessoa entrando na balada, e o resultado da minha vida é baseado nesse fluxograma. Isso é um ambiente, isso é o cenário. Então, se a gente entender que todos os resultados que a gente tem na nossa vida é fruto de um ambiente que a gente vive, e o ambiente que a gente vive é quem determina o nosso caminho, a gente tem que começar a rever o quê? Para mudar os nossos resultados.
Se a gente quer um resultado diferente, a gente tem que mudar o nosso comportamento. Para a gente mudar o nosso comportamento, a gente tem que mudar as nossas crenças e os nossos valores. E aí, para mudar uma crença, o que a gente faz para mudar uma crença? Mudar o pensamento. Primeiro passo, a gente tem que começar a mudar o nosso pensamento, porque se eu acredito, por exemplo, que eu sou uma pessoa X, vocês podem ter certeza que eu vou ser realmente uma pessoa X. Eu vou me comportar como uma pessoa X. Então, sei lá, um professor se acha um professor muito bom. Você pode ter certeza que ele está sempre fazendo pesquisa, ele está sempre evoluindo, ele está sempre aprendendo, ele está sempre querendo aprender, passar uma nova metodologia para os alunos, ele está sempre motivado e tudo mais. Eu acredito que aquele professor, se ele acredita que ele é um bom professor, ele realmente é e ele vai atrair isso para ele. E o inverso também é verdadeiro. Se ele achar que ele não é um bom professor, você pode ter certeza que ele vai ficar acomodado, ele não vai mudar. Não vai mudar. Então, assim, ele vai ficar na dele, vai continuar achando que ele não é um bom professor e para ele tá tudo bem. É paciência. Então, assim, acreditar realmente, piamente e fielmente nos seus pensamentos é a chave do sucesso. Então, por exemplo, tem certas coisas que a gente tem que forçar. Eu sempre tive aversão não, mas eu sempre tive muita dificuldade para me alimentar de forma exclusivamente mais natural. O que eu falo mais natural? É com menor quantidade de industrializados. E aí, eu decidi me propor sair da minha zona de conforto e realmente fazer algo diferente. O que foi fazer algo diferente? Tirei 100% dos industrializados em casa, contra a minha vontade, que eu falo, é assim, para facilitar a minha condução daquilo que eu realmente queria. E aí, eu passei a acreditar que realmente a alimentação natural é mais vantajosa depois que eu vi benefício em mim. Então, por exemplo, meu intestino começou a funcionar melhor, o meu sono começou a melhorar, a minha memória começou a funcionar muito mais. Então, isso fez com que eu mudasse a minha crença limitante de que se eu comesse só alimento natural, a vida que eu julgava, eu falava que não, na minha lente, eu falava que não tinha tanto poder assim e comprovei que realmente muda, influencia, a minha alimentação influencia diretamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para mudar a nossa crença limitante é mudar o nosso pensamento. Segunda coisa importante, o ambiente que você convive. Não se esqueçam, eu já falei diversas vezes para vocês, nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, se essas 5 pessoas têm certos hábitos, têm certas falas, têm certos comportamentos, têm certas evoluções, você pode ter certeza que você também é uma delas. E de forma inconsciente, você absorve desse meio que você tanto vive 100% das coisas no seu inconsciente. Não é o seu cérebro racional que está ali, é o seu cérebro irracional, é a parte reptiliana. Então, esse cuidado tem que ter, e por isso que, para você influenciar as outras pessoas, você tem que começar a ter muito autoconsciência, porque quando você começa a ter uma autoconsciência de tudo que está acontecendo e das pessoas que você mais convive, você começa a entender, por exemplo, a crença limitante de cada uma delas. É muito engraçado, porque as pessoas que têm crença limitante, e todo mundo tem uma crença limitante, muitas vezes elas não percebem que tem a crença limitante. Então, quando você começa a observar aquilo lá, a trazer para sua vida, a olhar de forma diferente, fica completamente mais fácil. E o terceiro ponto para você mudar essa crença limitante é você observar o ambiente que você vive. Como é que é o ambiente que você vive?
como que a gente comporta, como que as pessoas ao redor se comportam. Eu, quando engravidei, eu decidi ter inteligência emocional que eu não tive de criação. Inteligência emocional para criar um neném, uma criança, um futuro adulto com inteligência emocional. Então, eu tive que estudar, mudar o meu comportamento para colocar na razão, no meu ambiente, aquela mudança também. Então, se a gente sabe que nós temos a capacidade de mudar a nossa realidade, o nosso resultado, a nossa parte inconsciente, a gente entende de todas... Calma que eu vou repetir. Calma, Rose. Eu sei que é muita informação. A gente vai conversando depois. Bom, considerando que a gente tem o poder de mudar, de alterar e tudo mais, a gente começa a entender que nós não temos um passado que nos condena. Por quê? Porque o meu passado pode ser até 1 minuto atrás. Se eu hoje fizer um comportamento diferente, o meu futuro vai ser diferente. O meu resultado vai ser diferente. Então, quanto antes a gente começar a internalizar realmente o que importa, o que nos limita realmente, mais a gente consegue crescer. Antes que todas as nossas crenças limitantes, tudo que a gente vivia era reflexo dos nossos genes. Então, assim, a gente já nascia com a certeza absoluta de que nos tornaríamos pessoas produto do meio. Ou seja, eu com certeza sou produto do meio, 50% meu pai, 50% da minha mãe. O que é um equívoco, porque não necessariamente só porque eu sou filha deles, eu sou 50% de um e 50% de outro. Então, teve um biólogo que ele comprovou isso através da física quântica. Ele chama Bruce Lipton. Ele tem um livro que chama Biologia das Crenças, que é um livro muito legal. E que ele fala que o seu comportamento você pode mudar de acordo com o ambiente que você vive. Então, se o nosso ambiente está propício a alguma coisa, essa coisa tende a acontecer na nossa vida, porque a gente acaba internalizando. Então, eu começo a mudar o cenário do meu futuro com todas as coisas que eu tô vivendo hoje, com todas as mudanças que eu tô vivendo hoje. Então, a mudança só vai acontecer quando a sua mente consciente vê a falha, coloca as novas metas e martela o tempo inteiro essa nova meta. E ela só vai ser praticada até o 1º segundo. Sabe por quê? Porque a nossa mente inconsciente vai vir e vai falar: não, querida, você não vai fazer isso não. Sabe por que você não vai fazer? Porque isso pode te colocar em risco. Eu tô aqui para te proteger. Não muda os seus hábitos. E aí o que você vai fazer? Procrastinar. Não fazer. Não mudar. Quantas pessoas não saem do lugar? Eu sei, gente, é muito difícil sair do lugar. É muito difícil, mas quando você internaliza que você pode fazer diferente, você passa a fazer diferente.
Se você tem uma consciência daquilo, juro, se faz sentir, faz sentido. A gente tem que começar a entender que qualquer mudança vai gerar na nossa mente um desconforto absurdo. Por que vai gerar esse desconforto absurdo? Porque é ter que sair da nossa zona de conforto. Quem gosta de arriscar, quem gosta de... Você troca o certo pelo duvidoso? É basicamente isso. E é aí que a gente tem que mudar o nosso conceito. A gente só consegue incutir algo novo utilizando uma coisa. Que não é só o recado para o consciente, porque o consciente vai esquecer. Não se esqueça que ele é responsável por 5% só da nossa mente. A gente tem que ter prática. A prática faz com que a gente tenha um novo comportamento. E esse novo comportamento gera um novo resultado. Então, vou lembrar até mesmo coisas simples, tá? Não vou entrar na crença muito pesada. Vamos falar. Vocês lembram, por acaso, de quando vocês aprenderam a andar de carro? Gente, aquele cenário novo era tão desafiador. Você tinha que pensar, você tinha que passar marcha, você tinha que colocar cinto de segurança, você tinha que virar, você tinha que olhar no retrovisor do meio, do lado, do outro. Aí você tinha que ter o controle da embreagem. Era tanta informação que no começo a gente se espanta com aquela coisa. E aí, como você quer aprender e quer andar de carro, você se força. É assim, é assado, é assim, é assado. E aí o comportamento vai mudando. Aí o hábito acontece. Colocando em prática, o hábito acontece. E aquilo que é novo, monstruoso, se torna a coisa mais simples que tem. Que hoje a gente coloca a chave no carro e a gente nem pensa. Já vai fazendo tudo automático, já vai andando, tá tudo certo. Ou seja, esse novo hábito saiu da nossa parte consciente e foi para a nossa parte inconsciente. Aí a importância da gente colocar todos os hábitos que são realmente fundamentais na nossa vida aqui. Sai daqui e vai para cá. E aí você utiliza o seu cérebro reptiliano o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas vai ter a pessoa, por exemplo, que vai falar assim: eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim. E agora não dá mais tempo. Não tem como mudar, porque a vida, eu tenho mais tempo, eu tenho menos tempo pra frente do que eu tenho tempo pra trás. Já tenho tempo de vivência. Sabe o que é isso? Engano. Autossabotagem. É total autossabotagem. Porque um novo conceito, um novo hábito, ele não demora o mesmo tempo para ser incorporado. Novos hábitos são aprendidos assim, de forma muito mais rápida do que a gente imagina. Por isso que a gente tem que começar a mudar o nosso comportamento já. E aí você escreve numa planilha. Você quer tal coisa? Tá bom então. Os primeiros dias vão ser dolorosos, gente. Nossa, como é doloroso. Começar a academia. Eu tenho que começar a academia. Eu quero malhar. Eu preciso criar essa rotina e tudo mais. No início é um inferno. A gente não quer. A gente se bloqueia. A gente não vai. Aliás, vai por livre e espontânea obrigação. Ou porque pagou mensalidade. Ou porque a gente está empolgada só no começo. Mas manter aquilo lá, você tem que ir forçada. Até aquilo lá incorporar. Eu lembro quando eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, gente. Eu olhava e falava assim: Roberta, pra que 5 horas da manhã, mulher? Nem o dia amanheceu. Nada aconteceu. Você olha, tá todo mundo, até os vizinhos estão com as luzes apagadas. Pra quê? E aí as coisas foram mudando. Começou a fazer sentido. Pra mim tava maravilhoso
começar a acordar esse horário, porque eu comecei a ter o meu tempo. Eu comecei a ter ordem no meu tempo. Tempo Roberta, para a cabeça dela, para o investimento nela. E foi difícil no começo e hoje é a coisa mais fácil que tem. Tanto é, até mesmo, por exemplo, na maternidade, não era um problema para mim acordar na madrugada, porque a madrugada, na verdade, era 5 horas da manhã e para mim já fazia parte. Então, o ideal é que as pessoas comecem a identificar o que limita ela. O que ela tanto fala, não posso, eu não consigo, eu não mereço. Porque tudo isso que não posso, eu não consigo, eu não alcanço, ó céus, ó vida, é de alguma crença limitante. E isso te trava. Por isso que a gente tem que começar a nos tem que ter uma autoanálise. Não existe uma mudança se não existir uma identificação do que deve ser mudado. Então, assim, o ideal é que você visualize algo que, por exemplo, eu quero alcançar tal objetivo. O que me fez até hoje não alcançar tal objetivo? Preciso pensar, preciso incorporar isso. Tudo que me fez não andar para frente foi o que me limitou. Então, é analisar, é começar a escrever mesmo, questionar por que eu não alcancei tal coisa. E para essa coisa não ter acontecido, o que me influenciou? Será que isso é do meu passado? Será que isso é porque já repetiu? Será que isso... O que é? Isso só depende de você. E não adianta você colocar a culpa. O cenário que eu vivi, eu tenho agora não sei quantos filhos, a renda não dá e tudo mais. A gente sempre tem mania de colocar uma desculpa de também não querer olhar pra frente. Só que se você tá vivendo só do passado, meu amor, o seu futuro vai estar comprometido com o seu passado. Porque o seu presente não está sendo vivido. Então, eu coloquei aqui pra gente pensar, para vocês pensarem em como enfrentar tudo isso. São 2 técnicas que uma particularmente eu gosto muito, que é a PNL, Programação Neurolinguística. De o que eu faço? Eu tô sozinha. E aí eu penso num objetivo que eu não concretizei. E começo a pensar o porquê que realmente eu não concretizei certas coisas. Então, quando eu elenco tudo isso que aconteceu na minha vida, eu pego o que mais me dói, o que mais me chateia. Tem gente que fala que não acredita em relacionamento duradouro, que não acredita em relacionamento sem traição, que não acredita que não consegue, que pode emagrecer e ter aquele corpo, ou que pode alcançar tal sucesso, seja material ou não. Tem muita gente que não acredita que pode alguma coisa baseada em alguma crença que ela tem. E enquanto existir essa crença, ela realmente não vai ter. A pessoa que fala, eu não acredito em relacionamento sem traição, ela tem o dedo podre de conseguir colocar na vida dela uma pessoa que não é fiel. É de forma inconsciente. Por isso que a gente tem que começar a mudar o nosso cenário. O que a gente sente é o que a gente atrai. Isso é tão verdadeiro, isso é tão significativo que vocês não fazem ideia. Isso vale para tudo, seja para saúde, seja para financeiro, seja para relacionamento, seja para casa, seja para o seu corpo, seja para você mesmo. O que você emana é o que você vai ter. Entenda que você vai ter o resultado do que você fizer. Então, depois que você elencou todas as suas crenças, não queira mudar todas elas ao mesmo tempo. Gente, é barra. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que foi abusada sexualmente na infância.
e depois na adolescência. E ela internalizou que relacionamento não existe. Não existe amor. Não existe esse sentimento de posse, sexo, aquelas coisas pesadas e tudo mais. E ela estava tão cega naquilo lá dela que ela não pensava em fazer algo diferente, porque aquilo já era uma verdade para ela. Então ela não queria mesmo ter relacionamento com ninguém, se envolver com ninguém, porque ninguém presta. E isso foi tão tóxico para ela, que assim, ela teve que ir para um psiquiatra de fato, para entender que o mundo não é naquela lente que ela estava colocando. Aquela lente que ela estava colocando é uma lente dela, somente dela. Por isso que a gente fala que a nossa crença é de forma individual, porque ela é baseada na nossa história, na nossa trajetória, no nosso tudo. Quando a gente entende que a história do outro não é igual à nossa, a gente também para de julgar do outro. E aí, o importante é você notar todas as crenças e eliminar uma a uma. Como é que você vai eliminar? Porque assim, depende de você e está em você. Então, por exemplo, assim, se você usar a programação neurolinguística, você vai começar a entender que você tem que mudar isso aqui, ó. É mudar o seu hábito, é mudar o seu comportamento, é mudar, é negar a voz do seu subconsciente. É negar que o que ele tá falando ali para te defender não é para te defender. Então, qual que é a estratégia da programação neurolinguística? Por exemplo, eu acho que tudo é mais fácil quando a gente coloca exemplo. Eu sempre gostei de comer comidinha, chocolatinho. Sempre gostei de um chocolatinho. E aí eu decidi que agora eu não quero mais um chocolate, não quero comer mais chocolate, porque não faz bem. Simplesmente não faz bem. Porque eu tô comendo em excesso, e aí tem açúcar, e isso não faz bem pra saúde e tudo mais. O meu cérebro consciente manda um recado: olha, não posso comer. Mas o seu cérebro inconsciente vai chegar: meu amor, você sempre comeu, não tem problema, é só mais um pouquinho hoje. E ao invés de você afastar esse pensamento, não vou comer e ponto, você começa a conversar com o seu cérebro. Você começa a conversar com a sua mente. Mente, subconsciente, entenda que eu tô tentando fazer, eu vou fazer porque eu acredito que isso vai ser melhor pra mim. Eu entendo que você tá me protegendo, mas eu quero fazer diferente. Não afasta aquilo que o nosso inconsciente está vindo à tona. Só conversa, negocia. Olha, eu entendo que você está tendo essa reação, mas entenda que a minha está sendo diferente por causa disso. Porque o nosso inconsciente é a nossa preservação. E tá tudo bem ele estar junto com a gente. A gente só tem que entender quem domina quem. Quem domina quem? É a repetição do nosso passado, das nossas crenças, daquilo que a gente até mesmo abomina, ou não? Muda o hábito, gente. Questione. Se tudo aquilo que aconteceu no seu dia foi de encontro à sua nova mudança, fantástico. Começa a criar o hábito de analisar se tudo que você fez naquele dia foi de encontro ao que você se propôs. Se o seu comportamento condiz ao enfrentamento daquela crença limitante. Outra técnica, sem ser a PNL, é a EFT, que é a técnica de liberação emocional. O que é essa técnica? Essa técnica é você tirar toda a carga emocional do seu passado
e viver entender só o primordial, o que realmente aconteceu. O que acontece? A gente tem uma energia vital e a gente tem versus o pensamento negativo. A nossa energia vital, ela é vital e todos os dias a gente acorda com essa energia. Então, se a gente pensar que a nossa mente, ela tem 10%, nosso cérebro, né? Tem 10% do peso do nosso corpo, mas é responsável por 50% da nossa energia diária, você começa a entender que nossa mente tem grandes poderes dentro da nossa energia. Vocês já ouviram falar daquela pessoa que não fez absolutamente nada durante o dia inteiro e fala assim, nó, tô cansada? Então, essa pessoa tá cansada porque ela gastou a energia dela pensando. E muitas vezes esse pensamento é do passado ou é do futuro. E aí tem um livro que é bom até vocês lerem, que ele chama O Poder do Agora. Que ele tá focado mais do que tudo no viver agora. Se você considerar que nossos pensamentos negativos drenam totalmente a nossa energia, porque ele vive baseado no passado e no futuro, você passa a compreender que se você viver no presente, você vai estar economizando essa energia. Olha que louco. Pensar que a nossa mente tem mais poder de energia do que uma atividade física é enlouquecedor. Mas é bom a gente aprender isso. A gente tem que entender como é importante a gente ter controle da nossa mente. Então, para você aperfeiçoar essa técnica em você, é o tempo todo você viver o seu presente, estar consciente daquilo que você está vivendo, que você está fazendo. Então, para você romper essas barreiras de uma crença limitante, você tem que viver agora. Tipo, é o seu comportamento. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Você está de olho naquilo que você está atento, você não está no automático, você não está ouvido aos céus, você não está porque tudo que aconteceu vai repetir. Não, você está criando o seu presente projetado no futuro. A pessoa que fica remoendo, aquela pessoa que vive em luto, que fala assim, fulano acabou comigo e tudo mais, ela não tá gerando um resultado positivo pro futuro dela. E ela está acabando com a energia vital. Então, a gente tem que começar a entender que a gente tem que mudar o nosso comportamento e o nosso presente. Nós temos o hoje, a gente tem agora. Vamos mudar, vamos fazer diferente. E quando as pessoas falam assim, cada um tem a vida que merece, quase 100% eu concordo. Por quê? Porque você está atraindo o quê? O que você faz para sua vida. Através do quê? Do seu comportamento. Seja um comportamento consciente ou inconsciente. Então, uma dica importante que eu posso dar para você que tem uma crença limitante, seja ela qual for, generaliza essa crença limitante. Vamos ver. Vamos de novo para exemplos, porque vocês amam exemplos. Rubi, eu vou dar exemplo. Conversar com 3 telas é demais isso aqui. Como que eu posso generalizar? Uma pessoa hoje é gordinha e ela acha muito ruim ser gordinha. Não faz nada pra mudar. Mas a mãe dela é gordinha também. O pai dela é gordinho também. O irmão dela é gordinho também. Então eu não vou mudar. Não tem como mudar. Crença limitante.
Então, como é que a gente generaliza uma situação dessa? Pô, sério mesmo que todas as casas que tem gordinhos são todos 100% gordinhos? Não tem um que quer fazer um cenário diferente? Nesse mundo que não é diferente? Aí você começa a sair da sua lente. Tira sua lente e vê que aquilo que você está falando não é uma verdade. É só uma crença limitante. Então generaliza aquilo que te limita, porque não é uma verdade. Eu nasci com, sei lá, pouco suporte financeiro e por isso eu tô fadada ao fracasso, eu não posso crescer e tudo mais. Preciso mesmo elencar a quantidade de milionários que saíram do zero, de onde criaram coisas baseado na experiência do que eles fizeram. Generaliza o que é para você uma crença limitante. Isso é um exercício fenomenal. Sabe por quê? Porque a gente passa a entender que para cada problema que a gente cria, uma outra pessoa viveu um problema bem pior e ainda escreveu um livro. Uma coisa óbvia, mas que também deve ser dita. Não espere resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não vai existir. Pode rezar e culpar Deus por tudo isso. Ele não tem nada a ver com isso. Mas se quiser culpar ele, se tá cômodo pra você, tá tudo bem. Então, eu tenho um desafio. Gente, eu vou começar a fazer desafio. Gostei. Vou fazer um desafio com vocês de uma coisa que a minha mãe fez e funcionou. É um desafio de 7 dias. Mas eu quero que vocês façam. E depois me contem. Porque não adianta vocês fazerem e depois não me contar. 7 dias sem reclamar, sem vitimizar e ficar se justificando. 7 dias sem mimimi. Do jeito que eu adoro, que eu detesto realmente o mimimi, o vitimismo. Então, o que eu faço? O que minha mãe fez, que ela aprendeu e eu incorporei também? Sabe essas liguinhas? Cada liguinha, chuquinha, fitinha, cordinha, sei lá, qualquer coisinha. O que a gente prende o cabelo... Cada um escreve, fala uma coisa. Eu não sei, em Minas é chuquinha. Em São Paulo é gominha, eu acho. Uma coisa assim. Coloca no seu braço. Toda vez. Isso é uma lei da intenção, viu, gente? Todas as vezes que você fizer algo errado, dá uma chibatada. Tipo, e passa a liguinha pro outro braço. Voltei? Pera aí, gente. Eu travei aqui no Instagram. Apareceu uma mensagem. Não sei se ela procede. Gente, vocês estão me escutando do Instagram? Fala que sim ou que não. Tá me vendo? Tá funcionando? Deu certo. Pera aí. Obrigada, Duda. Oi, Tati, você tá aqui? Então, coloque essa liguinha em você e toda vez que você reclamar, vitimizar, falar que não consegue, ficar se justificando por algo que você não realizou, você vai se dar uma chibatada, colocar a chuquinha pro outro lado. Essa lei da intenção, ela faz você se tornar mais consciente. E é impressionante, a chuquinha não para em um braço durante um dia inteiro. Você vai ver que várias vezes você vai estar se dando chibatada. Isso é reforço negativo, tá, gente? Então faça esse desafio.
E tem uma frase que eu li que eu acho importante, é vocês pensarem nela, tá? A vida não é ruim. Não é a vida, como é que é? Não é a vida que é ruim. Ruim é como você se comunica com a vida. Não se esqueça, o resultado do que você é aquilo que você faz. Comportamento. Se você quer resultado diferente, você tem que colocar crenças que estão ligadas a um sucesso seu, pro seu caminho. Só depende de você, gente. Espero que vocês tenham gostado. São 2 técnicas que eu coloquei, um desafio. Eu acho que eu falei de alguns livros no caminho. Comecem a prestar atenção no hoje. Oi, Paula, tudo bem? Porque é isso que vai fazer a diferença lá no futuro. De verdade. Toda crença limitante, toda, 100% dela, pode deixar de ser limitante. Tá bom? Todas. Tenha sempre um motivo. Acorda todos os dias com um motivo, gente. O motivo te dá uma motivação. Motivo, ação, pra fazer diferente. Tá bom? Beijos YouTube. Beijos Face. Beijos Instagram. Obrigada, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada por me assistirem. Espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido pelo menos um pouquinho. E aí a gente vai se falando, tá bom? Beijos.